Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com um convidado muito especial, o presidente do Conselho de Administração do Instituto Praticagem do Brasil, Bruno Fonseca. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Thales, Dr. Mário Povia. Muitíssimo obrigado a quem já conheço desde das épocas da ANTAC, discussões no Congresso sobre praticagem. É uma satisfação muito grande estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a praticagem. A honra é toda nossa. Falando em honra, hoje, mais uma vez, ao meu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Bruno, uma honra ter você aqui conosco. Eu já quero aproveitar inicialmente para agradecer o CONAPA, praticagem, né? É um dos mantenedores aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Então, agradecer muito a você a confiança, né? E a parceria, porque vocês têm estado conosco com representantes até distintos, né? Em vários grupos temáticos aqui de discussão de temas de infraestrutura, sempre contribuindo com diálogo, com a percepção de vocês, que é uma percepção técnica importante, às vezes até crítica, né? Mas muito importante no cenário da infraestrutura. Então, bom ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. Tomara, muito obrigado e parabéns pelo trabalho à frente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, uma ferramenta para o Brasil avançar, né? Estamos discutindo vários assuntos que são pertinentes, né, afetam aos portos, né, que é a minha área, e eu percebo que o Instituto pode contribuir muito para o Brasil avançar nesse ponto. Conte com a gente nessas discussões, inclusive só ressaltando o que o Mário falou, é uma honra. Bruno, eu sempre gosto de começar esse podcast conhecendo um pouco dos nossos convidados. Então conta pra gente quem é Bruno Fonseca. Bem, Bruno Fonseca era um adolescente, né, 17 anos, iniciando ali o que eu vou fazer da vida, né? Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa adolescência. Tenho um grande amigo de infância que hoje é chefe de máquinas e nós tínhamos um amigo em comum que fazia a escola de formação de oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. E ele tinha uma namorada da nossa rua. Nós morávamos na mesma rua, hoje nossos pais ainda moram lá. E esse nosso amigo nos falava da Marinha Mercante. E nós começamos a gostar da ideia de estudar para a Marinha Mercante. E assim fizemos. Em 2001 eu entrei na escola, me formei em 2004, trabalhei 7 anos embarcado. Trabalhei na cabotagem, cheguei a fazer o longo curso e trabalhava na exploração de petróleo, nos barcos supridores e também nos barcos de manuseio de âncoras. Teve o processo seletivo de 2006 para praticagem, que foi exclusivo para a ZP1, esse eu não fiz. Teve o processo seletivo de 2008, para esse processo eu estudei, eu fui aprovado, mas não fui classificado. Mas tive a percepção de que se eu estudasse devidamente, eu teria uma grande chance de passar. Então, com a minha carreira já estava bem consolidada dentro da empresa que eu trabalhava. Em 2011, quando a diretoria de Portos e Costas avisou no site que teria a intenção de fazer um processo seletivo para praticagem, eu pedi demissão para poder estudar exclusivamente para praticagem. E assim eu fiz. Estudava da hora que eu acordava até na hora que eu dormia, fiz um planejamento e obtive sucesso no processo seletivo de 2011 e passei para Fortaleza. Sou prático em Fortaleza, nos portos do Mucuripe e no porto do Pecém. Quando você é aprovado no processo seletivo de praticagem, você não é aprovado para ser prático, você é aprovado para ser praticante de prático, para ser um estagiário. E você tem que cumprir um número mínimo de manobras para você poder fazer a sua prova. O que é a prova? É manobrar um navio, de verdade, com uma banca examinadora, um capitão dos portos, um oficial da Marinha e um prático. No meu estágio eu fiz 600 manobras, acompanhadas e executadas 600 manobras. Essas 600 manobras me habilitaram a fazer a minha prova. Fiz uma prova no porto do Mucuripe e uma prova no porto do Pecém. Peguei minha habilitação em março de 2013
então comecei a trabalhar como prático. Um ano depois, eu entrei para a diretoria da Ceará Marine Pilots, da empresa a qual eu faço parte. Fiquei 2 anos como diretor operacional e depois eu assumi a presidência, fiquei 4 anos como diretor-presidente. Nesse período você acumula, você exerce a praticagem e acumula essa função administrativa de diretor e de presidente. Isso. Tanto localmente, e é interessante você falar isso, e no Brasil também, Mário, o diretor do Conselho Nacional de Praticagem, né, os diretores, incluindo o presidente, eles continuam trabalhando. Por exemplo, na França, na Alemanha e na Itália, na Holanda também, o presidente da Associação Nacional, ele tira a licença. Ele pode fazer o número mínimo de manobras para ele poder manter a habilitação, mas ele exerce mais uma função administrativa. Aqui não, aqui a gente concilia as duas. Assumo... Ou seja, mais trabalho. Mais trabalho. Assumo a presidência da praticagem local. Tem um pouco de deficiência ali na questão administrativa, sentia que precisava melhorar essa parte de gestão, então eu faço um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas para poder administrar melhor a praticagem. Fico esses 4 anos na presidência e aí no ano de 2000 eu entro para o Conselho Nacional de Praticagem como diretor técnico. É quando eu deixo a presidência da Ceará Marine, porque não daria para conciliar as duas funções, e vou para ocupar uma diretoria administrativa para poder ter a sequência, né? Não deixar o histórico sair do diretor-presidente que eu fui pelos últimos 4 anos. Então fico no Conselho Nacional 2 anos como diretor técnico, depois assumo a vice-presidência por mais 2 anos e em 2024 assumo a presidência do Conselho Nacional de Praticagem e a presidência do Conselho de Administração do Instituto. Bruno, você começou falando da tua adolescência. E onde foi? Você nasceu no Ceará? Não. Eu sou mineiro, de Juiz de Fora, né, fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Esses seus amigos que moravam na mesma rua, isso tudo em Juiz de Fora? Isso tudo em Juiz de Fora. E aí esse meu amigo, né, grande amigo, eu sou formado pela EFON com especialização em náutica, né? Eu pilotava navio e ele se formou com a especialização em máquina, cuidava da condução e manutenção do navio. Grandes amigos. Em Juiz de Fora é um berço de oficiais da Marinha Mercante, tem bastante. Eu não sabia disso. Tem uma proximidade com o Rio, né? Então tem muitos oficiais. Na minha turma eram 109 pessoas, 13 eram de Juiz de Fora. É um número significativo. Muito, né? muito. Agora, você também falou que já operou em longo curso, né? Conta pra gente, você tem alguma história dessas grandes viagens que você fez? Você foi para onde aqui no mundo? Eu embarquei em Vitória, né? Fui para Filadélfia. Da Filadélfia nós fomos para Nova Orleans. De Nova Orleans nós fomos para Polônia. Polônia fomos para... Eu não sei se... Eu não consigo me lembrar, mas da Polônia a gente voltou para os Estados Unidos, que foi a maior pernada que eu já peguei. Foram 35 dias de travessia. Quando nós estávamos indo para atravessar o Atlântico, existe um serviço de contratação de acompanhamento meteorológico. A gente está falando de 2004, 20 anos atrás, a gente não tem toda essa tecnologia que nós temos hoje de acompanhamento, né? Só para vocês terem uma ideia, para falar com a minha família era através do Inmarsat Alpha, é um equipamento de bordo que era por satélite, eram $3 por minuto para poder falar com a família. Então você ligava e falava assim, alô, tudo bem? Estou vivo, estou aqui no meio do oceano, vamos chegar em 20 dias. E uma das instruções do acompanhamento meteorológico era que nós tínhamos que passar ao norte da ilha de Açores. Só que eles mandaram a gente passar ao sul. E aí nós, por conta disso, a gente pegou o que a gente fala que é o rabo do furacão. Né? Então foram 2 dias sem dormir. Né? Foi onde eu aprendi que no mar o local mais seguro é o navio. Né? Era tudo no chão, tudo no piso do navio, rolando para um lado, rolando para o outro. Não tinha como fazer comida, então a gente comia sanduíches. E foram 2 dias. O anemômetro, aquele indicador de vento do navio, ele ia para o máximo, como se fosse o velocímetro fosse no máximo e ficava lá. Full time. Foram 2 dias. Full time. O navio com toda a força avante, e a gente ali com 3 nós, 4 nós.
E o risco, a gente estava carregado de carvão e o perigo de molhar a carga, né? E perder a carga. Era um navio graneleiro. Era um navio graneleiro. Navio graneleiro. Impressionante, né? E deu tudo certo, né? Estamos aqui. Felizmente. Depois você gastou mais $3 para ligar. Só para avisar que Passei. Mas você também falou que você é graduado em Ciências Náuticas. isso. Conta um pouco pra gente. Essa experiência é importante é importante para ser levada para a praticagem? O que isso te trouxe de ganhos hoje como um prático, né? Hoje, para você ser prático no Brasil, você não precisa ser da Marinha Mercante nem da Marinha de Guerra, né? A vantagem de você ser de uma das duas é que na prova de títulos você consegue uma pontuação maior. Ser da Marinha Mercante, né, assim, além do fato de uma parte da matéria fazer parte da minha formação, né, a questão de arquitetura naval, né, isso tudo facilitou muito o fato de eu estudar para a prova. Mas o principal é saber exatamente o que eu ia encontrar como prático, porque eu já tinha sido da tripulação. Então, o relacionamento com a tripulação, da minha parte, ele é muito tranquilo, porque eu fui tripulante, né? Eu sei o que a tripulação está esperando do profissional quando o navio chega do porto. Já tive do outro lado, né? Então, basicamente isso. E a questão cultural, né? Trabalhei com comandantes estrangeiros e o prático, basicamente, só trabalho com comandantes estrangeiros. Muito você pegar um comandante alemão, um comandante chinês ou um comandante indiano, conta um pouco para a gente. Antes de saber manobrar navios, né, assim, o prático exerce uma função cultural muito grande, porque o russo age de um jeito, né, o chinês de outro, né, cada um tem a sua característica, o indiano de uma maneira completamente diferente, né, os filipinos, eu digo que os filipinos são muito parecidos com os brasileiros, né, são muito trabalhadores, estão sempre felizes. E às vezes eles passam, eu falo isso para as pessoas, para elas terem uma noção, às vezes eu sempre pergunto para o comandante quanto tempo ele está a bordo. E tem comandantes que estão há 9 meses a bordo, né? Eles fazem contratos de até 10 meses, 1 ano, para poder ir para casa. Então, enquanto a gente está vivendo a nossa vida aqui, o tripulante está lá embarcado, às vezes ele pegou uma travessia da China para o Brasil de 40 dias, e a primeira pessoa que ele vê é o prático, né? Ele tá doido para conversar com alguém, né? Que não seja a tripulação. Me diz uma coisa, assim, imagino que seja raro um prático repetir o encontro com o mesmo comandante, ou é mais frequente isso? Nos navios, talvez na cabotagem. Na cabotagem no longo curso é mais complicado, né? É mais complicado. E existe algum rito, assim, sei lá, o hábito de troca de presentes, jantar a bordo, ou levar o comandante depois de atracado para um restaurante? Como é que funciona essa dinâmica de relação? Ou não, cumpriu ali, atracou, tchau. Como é que funciona essa relação? Muda muito? Tem um padrão? Conta um pouco antigamente, é mesmo uma curiosidade. Aí antigamente, vou dizer até 2015, 2016, o que tem de mais valioso a bordo do navio para a tripulação? É a bebida e é o cigarro, né? Porque eles estão lá viajando, então é a bebida e o cigarro. São os companheiros. São os companheiros. Então, quando a gente chegava a bordo e fazia uma boa manobra, tinha um bom relacionamento com o comandante, ele sempre dava pra gente uma garrafa de vodka, ou de uísque, ou de vinho e cigarro. Eu ganhei muito cigarro na minha vida. Você fuma, não? Não fumo. Ganhei muito cigarro. E mas a bebida eu bebi. E da nossa parte, né, levam um boné, né, tem prático no Brasil que leva chocolate, todo embarque ele leva chocolate, tem prático que leva boné. Sempre tem essa relação. Árvore que é para carregar no pô. É uma brincadeira. É um pouquinho alto. É um pouquinho alto, é arriscado. 366, por exemplo, deve ser uma coisa. Mas uma camisa do Palmeiras você não leva assim? Não. Ele é mineiro, ele sabe escolher. O Cruzeiro. Você é Atlético ou Cruzeiro? Não.
Eu não sou muito afeto a futebol, não, mas a minha família é de vascaíno, né? Então eu tenho uma afeição ao grande ao O Vasco. Juiz de Fora tem mais a influência do Tem, do que de Minas tem. propriamente, O pessoal fala que eu sou carioca do Brejo, né? É né? isso aí. Então, são 200 quilômetros, né? 200 quilômetros. Está mais perto do que Belo Horizonte, verdade, é né? interessante. Mas agora entrando um pouco sobre a praticagem como profissão, a praticagem, se eu não me engano, ela é a lei que regulamenta ela é do Brasil Império, né? Então, isso já demonstra a importância dessa profissão no país. Conta pra gente, primeiro, como é que vocês têm essa sensação de como ela foi idealizada, e por quê, e também qual a importância e a função de um prático para um país? A praticagem é uma das profissões marítimas mais antigas, né? E é uma das menos conhecidas, né? E é um dos principais, eu digo que é um dos principais elos da segurança da navegação. Os fenícios, que viveram 4.000 anos atrás, né, na região onde hoje é o Líbano, eles faziam um comércio marítimo com o Egito muito forte. E eles são conhecidos por duas coisas: a escrita e a navegação, né? Então é no Código de Hammurabi, né, dente por dente, olho por olho, que a gente tem as primeiras regras escritas sobre navegação. E é lá no Código de Hammurabi que está as primeiras regras dos pilotos de barco. Só que só tinha um problema, né? Naquela época, se errasse a manobra, o prático era decapitado, né? E aí nós temos hoje, e também no livro de Ezequiel, na Bíblia, a gente tem menção ao piloto de barco. Então, é uma atividade milenar. Sabemos que aqui no Brasil, 95% do nosso comércio exterior ele se dá através do mar. Então, a praticagem tem um papel fundamental nisso, né? Mas o que é a praticagem? O que é a praticagem? A praticagem, né, se eu for olhar o conceito lá na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, lá no artigo 12, está lá. É o conjunto de atividades de assessoria ao comandante requeridas por forças das peculiaridades locais que dificultam a livre e segura movimentação da embarcação. Poxa, um pouco complicado isso, né? Mas o que são essas peculiaridades locais? Regime de vento, de correnteza, maré, relevo submarino, acidentes geográficos. Então, quem conhece isso é o prático. Quem é o prático? É um aquaviário não tripulante, não faz parte da tripulação, que presta serviço embarcado. Então, o que o prático faz? Ele vai muito além das manobras de atracação e desatracação. Tem a navegação pelo canal, entradas em dique. E essa parte de navegação, ela é interessante porque no Ceará eu navego 3 milhas no canal e eu cheguei no porto. Na Amazônia, no Rio Amazonas, ele vai navegar 4 dias para poder chegar no porto. E qual o trabalho do prático a bordo? Evitar acidentes. Se eu não conseguir evitar acidentes, que as consequências deles sejam minimizadas pela presença do prático a bordo. O acidente que aconteceu em Baltimore agora, poucos meses atrás. O acidente era inevitável. E o que o prático fez? Informou ao controle da ponte que o navio estava sem governo, poderia bater na ponte e a ponte interrompeu o tráfego. Então ele salvou vidas, né? Então o que a gente faz? A gente gerencia risco o tempo todo, né? Eu sou um gerenciador de risco, todo o tempo, para poder mitigar, evitar os acidentes evitáveis, né, e minimizar as consequências dos inevitáveis. Quais são as consequências de um acidente? Eu tenho 4 consequências de um acidente. Primeira, morte. Vou citar aqui 2012, navio Costa Concórdia, né, aquele navio de passageiros italiano, que o comandante vai fazer uma fly passage na região lá da Toscana, pega as pedras e infelizmente o navio naufraga, 32 pessoas perdem as vidas. O comandante foi condenado a 16 anos de prisão, está preso. Então, mortes uma. Segunda, poluição. Poluição, eu vou citar aqui o caso do navio Exxon Valdez, famoso caso do navio Exxon Valdez, 1989. O navio sai do Alasca e está indo para os Estados Unidos. E olha só que interessante, o comandante ele tinha um certificado de isenção de praticagem, ele tinha uma PEC,
Então ele deveria estar no passadiço, né? Passadiço é onde fica a torre de comando. Ele deveria estar no passadiço. Ele desce para o camarote e deixa o oficial encarregado da navegação. Aí o oficial está navegando com o navio, ele começa a ver blocos de gelo na proa do navio, ele começa a desviar dos blocos de gelo. Quando ele tenta voltar, ele não consegue voltar mais, porque a correnteza pega o navio encalha e 42 mil toneladas. O resto nós sabemos que foi um desastre ecológico talvez de maior proporção, né? Isso. E olha só que interessante, Mário. O trecho ele era de praticagem obrigatória e a Exxon forçou, né, pediu, solicitou que o trecho fosse colocado de praticagem facultativa. Ele foi. 3 meses depois teve o acidente. Qual foi a medida mitigadora? Voltar com a obrigatoriedade do serviço de praticagem. E no caso do Costa Concórdia, para navegação a menos de 4 milhas da costa, praticagem obrigatória. Então eu falei aqui, poluição, mortes, vou falar de danos ao patrimônio público e privado. Navio Aidar, né? Lá em Barcarena, no Pará, 2015, carregado de boi. Nós estamos com um berço interditado há 9 anos. Né? Imagina o prejuízo disso, né, para a sociedade, né? Para a sociedade. E por último, fechamento do porto ou do comércio exterior. Navio Ever Given, né, 2021, né, fechou o canal de Suez. O prejuízo calculado, né, do Ever Given está na ordem de 56 bilhões de dólares. Né, uma semana, né, fosse somar tudo. É o valor das empresas mais valiosas do Brasil. Então, a gente está lá para quê? Para evitar acidentes. É para isso que o prático está a bordo. Agora, eu consigo comparar isso com alguma coisa? E aí eu tenho 2 estudos que são muito interessantes. Tem um estudo que foi feito na Dinamarca, é a navegação pelo Grande Cinturão. Ela liga o Mar Báltico ao Mar do Norte. De um lado está a Dinamarca, do outro lado está a Suécia. Pelo Tratado de Copenhague, lá de 1857, é um trecho de praticagem facultativa. Quem administra é a Dinamarca, mas é um trecho de praticagem facultativa. Então, para ele se tornar de praticagem obrigatória, teria que ter um consenso mundial, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. E aí, para os navios tanques com calado acima de 11 metros, eles têm que pegar a navegação pelo Grande Cinturão, pela navegação pelo Great Belt. E a praticagem é facultativa. Aí, de 2002 a 2005, nós tivemos 1.810 passagens, de 2002 a 2005, 1.810 passagens. 1.743 foram com práticos, 0 acidentes, 0 encalhes. 67 foram sem prático, 22 encalhes. Então, isso mostra... Um terço. É para refletir, né? É para refletir, né? é para refletir. Como o prático está ali a bordo para gerenciar e para poder mitigar o risco. Eu sei que é difícil, desculpa, é só uma curiosidade mesmo, eu sei que é difícil entender essa questão do canal de Suez. Foi um erro no momento que ele estava chegando, se eu não me engano. Ele ficou... É uma das imagens, eu acho que mais fortes que eu já vi na minha vida. Ele ficou realmente na frente do canal, né? Ele travou o canal inteiro, né? Era um 366 ali? Eram 400, né? A proa do navio, ela se enterrou, né? Ela ficou enterrada na areia. Você imagina ali 150 mil toneladas, né? Com vento de uma tempestade. Não tem como você controlar um navio daquele dentro do canal. Sem dúvida. É uma tragédia anunciada, né? Aquilo teve uma condição meteorológica desfavorável? Você tem notícia daquilo? Como foi no Egito, né, a gente não tem muitas informações sobre os relatórios. E o que se sabe é que teve uma tempestade, né, de vento muito forte, e a gente analisando tecnicamente, né, o que aconteceu exatamente o esperado. Né? O navio ele recebe muito forte o vento pelo costado. O prático faz a primeira correção, mas no que ele faz a correção, joga ele para outra margem. Ele faz outra correção de leme para poder trazer o navio, só que aí, pelos fenômenos físicos, ele vai, perde o controle
e fica totalmente atravessado dentro do canal. Ele tentou corrigir, e ao tentar corrigir, você tem uma inércia. Exatamente, exatamente. E aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Dentro do canal. Né? Infelizmente, ele virou passageiro. Bruno, uma curiosidade. Você falou que você tem aí zonas de praticagem ou regiões, né? Onde você tem os canais bastante curtos, né? E outros que você passa dias navegando, né? O que é que determina, né? Quando inicia, né, efetivamente a necessidade, né, de você ter o prático a bordo, né? É a Marinha que define isso? É um colegiado? Como é que define onde termina, a gente sabe, né? Evidentemente é quando você chega ali na zona de fundeio, etc. E tal. Imagino que ali para e depois você tem uma outra manobra, talvez, ou já chega na zona de fundeio sem prático. Como é que funciona essa dinâmica para a gente entender? Toda a carta náutica, né, ela tem lá, o símbolo é uma bola com tipo um losango dentro dessa bola, ali é o ponto de espera do prático. Né, esse ponto de espera do prático ele é definido pela autoridade marítima, e é o ponto do que, a partir dali, é considerado águas restritas, né, águas restritas ao tráfego, e a partir dessa determinação desse local, o serviço de praticagem passa a ser obrigatório. Tem portos que a área de fundeio está fora do ponto de embarque do prático. Então, o próprio comandante, ele chega e fundeia o navio dele. E tem outros não, que ele tem que chegar, ele pega o prático... E precisa do prático para fundear mesmo. O prático vai e fundeia o navio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o prático embarca, vai e fundeia o navio dele. Lá no Ceará, no fundeadouro número 7, o comandante que fundeia, porque ele está mais ao norte do ponto de embarque do prático. Essas manobras elas são contadas em separado para efeito de praticagem, né? Vamos dizer que eu preciso do prático para a zona de fundeio, né? E depois vou precisar do prático, evidentemente, para a tracação, né? Isso você conta estatisticamente como duas manobras. Como duas manobras. Perfeito. Como dois serviços, né? Perfeito. Um serviço de fundeio e um serviço de atracação. Perfeito. Interessante. A gente entrou nessa questão da segurança que a praticagem traz. Isso é muito interessante, até porque também evidencia o trabalho do prático. E uma outra curiosidade também que eu acho que é importante falar é que em São Paulo, por exemplo, em Santos, a gente tem um calado que permitiria que navios, não permitiria que 366 chegassem lá. E a gente teve a chegada de 366 lá. Isso se deve, obviamente, a um trabalho de um prático que soube fazer toda a movimentação, claro, com todo o conhecimento, para que essa atracação fosse possível. Conta pra gente, é isso mesmo? O prático ele tem essa, ele traz toda essa segurança nesse sentido também? E eu complementaria a pergunta, né? O que é um trabalho do prático individualmente e o que é a estrutura, né? Que, vamos dizer, você tem por trás, né? De dar suporte ao trabalho do prático. Eu imagino que ele, de per si, ele não tem os instrumentos necessários, né? Você tem instrumentos embarcados, evidentemente, mas você tem também uma estrutura por trás. Ali nós não temos GTMS nos portos. Eu imagino que a praticagem em algumas zonas deva ter aí um suporte complementar, auxiliando, inclusive, competências da Marinha do Brasil e competências da autoridade portuária. Fala um pouquinho para a gente disso. Tá. Hoje, né, no Brasil, as atalaias, né, o serviço de praticagem ele é constituído de 3 coisas. O prático, a lancha do prático e a atalaia. É disso que constitui, é o que está na lei. Explica para a gente o que é a atalaia. A atalaia é o centro de operações, né, é o coração do serviço de praticagem. O serviço de praticagem está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Se quiser falar com alguém, na noite de Natal, na noite de Ano Novo, liga para a Atalaia porque tem um operador. Eu acho isso bastante legal de se colocar, né? Quer dizer, não tem interrupção, né? É o ano inteiro, né? É o ano inteiro, o tempo todo, né? É a disponibilidade permanente, né, do serviço. As empresas são empresas normais, com seu RH, com seu departamento pessoal, contabilidade, né, administrativo e tudo, e tem o setor de operações. A Atalaia está dentro do setor de operações. Então, o serviço do prático, ele vai muito além de um profissional lá no passadiço com rádio na mão.
Eu tenho um background atrás de mim, manutenção de lanchas, né, para as lanchas estarem operacionais. Essas lanchas pertencem à praticagem, são alugadas, como é que funciona isso? A praticagem hoje, né, assim, ela é totalmente privada, né? Algumas zonas de praticagem, as empresas têm as suas próprias lanchas, né, e existem em algumas zonas de praticagem empresas que prestam serviço de lancha. Mas essas lanchas, elas precisam estar de acordo com o que preconiza uma norma da Marinha que diz que tem que ter determinados equipamentos, atingir determinada velocidade e ter determinadas características, né? Não é qualquer lancha que possa fazer o embarque do prático. E aí, falando de Santos, né, o Dr. Mário já me escutou com certeza falar isso. Se a gente for aplicar as recomendações da Pianchi para o Porto de Santos, o maior navio que pode entrar em Santos é um navio de 254 metros de comprimento e 38 de boca. Entrou um navio de 366 metros de comprimento e 50 de boca. Como é que a gente faz isso? Estudos, tecnologia e treinamento, né? Todos os práticos de Santos fizeram simulador. Todos os práticos de Santos fizeram simulador. Todos os práticos de Santos fizeram treinamento em modelo reduzido, né, que são navios miniatura que respondem da mesma maneira aos navios convencionais. E isso é ótimo para você treinar situação de emergência, coisa que você não pode treinar na vida real, né? Falha de máquina, falha de leme, problema no rebocador. Então, isso tudo você consegue treinar com modelo reduzido. Esses centros de treinamento são aqui no Brasil mesmo? O simulador, sim, mas o modelo reduzido, nós temos alguns centros no mundo. O Brasil ainda não tem o seu modelo reduzido. Então nós temos o mais famoso francês, Porte Rivel, temos na Polônia, temos no Panamá. Nós, da praticagem do Brasil, temos um acordo com o modelo reduzido do Panamá. Então os práticos brasileiros podem treinar lá no Panamá, complementando o nosso curso. E outras medidas mitigadoras. Tecnologia, né? Existe a PPU, que é a Portable Pilot Unit, que é um equipamento, o prático sobe com uma antena, com 2 antenas, coloca na estrutura do navio, liga lá, se conecta com o GPS, e eu tenho num tablet informações de velocidade longitudinal, velocidade lateral, taxa de guinada, independente dos sensores do navio. Então, sim, os sensores do navio podem estar errados, mas eu sei que eu vou ter a informação correta. E essa informação, ela tem precisão centesimal, é de centímetros. Tecnologia brasileira. Fantástico. Tecnologia brasileira, né, da empresa Navigante, que foi feita em parceria com a praticagem. E aí, qual elemento mitigador que eu coloco? Eu coloco o segundo prático, né? Então, eu tenho um prático que fica responsável para manobrar o navio, e o outro prático vai, instala o PPU, faz as comunicações com o terminal, faz as comunicações com quem tem que fazer, para o prático que está fazendo a manobra ficar focado exclusivamente na manobra. Quem recebeu também... então, isso é como você mesmo falou. Então, isso torna possível que um 366 atraque num local onde ele, teoricamente, não deveria atracar, né? Mas esse 366 também ele passou por Pecém, que é onde você é lotado, né? Isso. Você chegou a vê-lo? Chegou a operá-lo? Eu gostaria muito de ter feito a manobra do 366. Eu falei isso algumas vezes. Ali você não escolhe, né? Você está dentro de uma fila, de uma sequência, né? Aí estamos dentro da escala de rodízio única, né? Escala de rodízio. Escala de rodízio única. E para fazer o 366, os práticos do Ceará tiveram que vir para o simulador para poder treinar, né, uma nova classe de navios. Apesar de a gente já manobrar lá os 336, né, não é um navio só 30 centímetros ou 30 metros maior, né, assim, é uma outra classe de navios com um leme menor que responde de maneira completamente diferente. E aí a manobra foi realizada com sucesso, também lá no Ceará, e eu espero que seja uma realidade, né, a vinda dos 366 para o Brasil. E que você possa operar também. Eu posso manobrá-lo, Como é que funciona essa dinâmica de informação, né? Você tem o calado homologado pela Marinha, não é isso? E pela autoridade portuária, né? É uma operação conjunta, né, de homologação de calados, né? Ao homologar calados, você se habilita a receber embarcações maiores ou
isso no caso de você ter aprofundado o canal, mas enfim, isso te habilita ali a receber determinados tipos de embarcação tipo, digamos assim, né? Mas como é que funciona essa comunicação? A autoridade portuária avisa a praticagem, é o terminal portuário que fala, por exemplo, o terminal de container, fala, olha, a partir de agora a gente vai receber escalas aí, é o armador que entra em contato. De onde vem essa informação inicial, né? Quem é que dispara esse processo demandando a praticagem e provavelmente serviços de rebocadores, enfim, toda a estrutura, né? De que vai começar a chegar a embarcações maiores. Como é que dispara esse processo, essa dinâmica? Nós temos a NPCP, que é a Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos, e lá dentro da NPCP, cada zona de praticagem tem a sua, cada capitania tem a sua, e lá tem os limites, né? Navio máximo aqui é um navio de 200 metros, com tanto de boca e tanto de calado. Se existe a demanda por um navio maior, né, o armador informa o terminal que ele está com uma intenção de levar um navio maior, e aí a autoridade portuária fala com a praticagem. Praticagem, estou querendo trazer esse navio aqui, dá para trazer? Opa, a gente precisa estudar, ou dá para trazer, né? Então, a autoridade portuária e a praticagem, e eu posso dizer que isso acontece na sua totalidade no Brasil, nós temos um relacionamento muito bom com as autoridades portuárias e nós vamos verificar a viabilidade dessa operação. Então, autoridade portuária, praticagem e depois a gente leva para a autoridade marítima. Eu posso dizer lá que no nosso caso no Ceará, sempre quando a gente vai chegar para a autoridade marítima, a gente já chega com a solução pronta, né, para ele poder acompanhar o processo e chancelar. Então, no caso do 366, o Porto falou com a gente, nós falamos assim, a gente precisa simular, né? E aí fizemos a simulação, e isso a autoridade marítima já estava envolvida, e aí fica mais fácil para o capitão dos portos quando já há um consenso entre a autoridade portuária e a praticagem para ele poder autorizar a manobra, e ele autoriza ainda em caráter excepcional, né? Manobra a manobra, até virar uma operação rotineira. E esses custos, por exemplo, de arcar com essa simulação, isso é a autoridade portuária, é a praticagem que assume? Como é que funciona essa dinâmica? Aí depende de onde vem a demanda, né, e qual é o objetivo. Para essa do 366, lá no Ceará, fomos nós, da praticagem, que arcamos com as despesas de simulação. Agora, se tem um terminal que quer fazer uma nova operação e ele quer ver se é possível esse navio, ele vai contratar uma simulação e ele vai convidar os práticos para poder participar. E nesse caso, quem vai pagar as despesas é o terminal. Porque não tem uma regra única. Não tem uma regra única. Estamos falando aqui o tempo todo sobre vocês vão ter que estudar, simular, ou seja, mostra o tanto que a todo momento vocês estão se renovando e conhecendo o terreno ao qual vocês estão atracando ou trazendo os navios, colocando os navios em segurança. Agora, voltando à simulação, nós temos um simulador aqui em Brasília, se eu não me engano. O Instituto de Praticagem tem um dos de ponta, mundiais até. Conta pra gente sobre esse simulador. Vocês trazem os práticos do Brasil inteiro para cá. Também ele tem algum intuito de instruir autoridades para conhecer portos ou, de repente, para próximo estudo de concessões. Quais as funções e quais os ganhos que esse simulador aqui de Brasília tem? O ano era 2019. Tivemos a ideia, né, de montar um centro de simulação em Brasília. Assim, poxa, mas por que você vai fazer Essa era a minha pergunta. Por que vocês escolheram o Brasília? Por que você vai fazer um centro de simulação em Brasília, né? Aí hoje Brasília virou um hub aéreo, né? Tem voos de todas as capitais para cá. E eu tenho práticos que moram em todos os lugares do Brasil. Todos os práticos brasileiros, eles precisam a cada 5 anos fazer um curso. O curso de atualização para práticos. Hoje esse curso ele é feito no Rio. Nós fazemos 11 turmas no Rio e uma turma em Belém, no Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar, lá no Ciaba.
e as outras 11 turmas aqui no CIAGA, no Rio. O Instituto ele nasce, então, com uma proposta de nós termos uma outra opção para poder treinar os práticos, né? E também de verificarmos viabilidade técnica de novas operações, novos navios. E aí, qual é a importância de Brasília estar aqui? Eu vou fazer um terminal novo lá em Belém, né? Então, ao invés de eu pegar os parlamentares, as pessoas envolvidas, e ter que levar eles lá para Belém, eu vou no simulador, né, e mostro, ó, é isso aqui, né? A ANTAC está com alguma dúvida em relação a um terminal, a uma operação, vamos para o simulador. Então, ele é ter uma opção de treinamento para os nossos práticos e, principalmente, né, também, né, acho que são as duas principais razões do Instituto, é ser uma ferramenta para o país, né, para verificação de novas operações e viabilidade técnica. Bruno, você contou para a gente, logo no teu início de carreira como prático, você já assumiu aí algumas funções de, vamos dizer, de liderança, né? Como diretor, enfim, numa atividade administrativa, digamos assim, gerencial, né? Então, te levou inclusive a fazer o curso do MBA, né? E essa liderança nata, você já vinha trazendo isso na tua carreira, isso veio naturalmente. Conta um pouco dessa tua vertente aí de liderança na atividade, né? E hoje você está numa posição, sem dúvida nenhuma, de comando, né? Conta um pouco dessa tua experiência e a tua relação com a atividade. Você faz isso com amor, com prazer? Você é a tua profissão e é uma coisa mais técnica na tua vida? O que representa a praticagem para o Bruno? Eu já fui síndico, né? Você gosta mesmo, você gosta mesmo Eu já fui síndico. Embaixo. É uma coisa natural, né? Assim, uma coisa natural. Ela começou a aparecer dentro da Marinha Mercante, em que na escola, em que primeiro eu tive que ser líder de mim mesmo, né? Estava sozinho, é um regime de internato, né? Uma escola difícil, e ali eu fui líder de mim mesmo. E isso foi extrapolando, né? Comecei a exercer cargos de liderança dentro da própria escola, e isso eu trago comigo, né? Trago comigo isso. Sou um apaixonado pela praticagem, né? Assim, amo o que eu faço, amo o que eu faço. Às vezes trabalhar de madrugada não é tão legal assim, né? Eu estou vindo da escala, né? Vim da escala. Trabalhei de madrugada, na outra madrugada, mas é parte do serviço. E a gente brinca com isso porque todo prático fala assim, não, eu gosto muito, mas trabalhar de madrugada às vezes com chuva, né? E aí não dá para escolher. Não dá para escolher a escala, né? A escala de rodízio única, que é o pilar que sustenta o serviço de praticagem. As autoridades competentes de praticagem no mundo, elas são variadas, né? Num lugar é o Ministério dos Transportes, no outro é de Portos, em algum país é uma agência, mas a essência do serviço de praticagem ela é a mesma, né? Qual é a essência do serviço? É uma escala de rodízio única, naquela que o prático não escolhe o navio e o navio não escolhe o prático. Afinal, ele tem que praticar, né? Quer dizer, isso é importante. Isso. Com um modelo não concorrencial, né? Assim, o meu produto é segurança. Assim, não pode ter concorrência e com um número limitado de práticos, né? Assim, esse é um paradigma mundial da praticagem, né? Você não pode ter muitos práticos a ponto de não permitir que você faça minimamente um controle de segurança. As operações mínimas que te mantêm ali atualizado, vamos dizer, no estado da arte, né? Isso. E não pode ter também menos a ponto de você ser gargalo do sistema, né? Exatamente. Tem que ter ali um break-even. Tem uma resolução da Organização Marítima Internacional, a IMO, que é a resolução Alfa 960. Ela trata do treinamento e da certificação dos práticos. E aí, só um parênteses antes de eu falar dos princípios da Alfa 960, antes era a Alfa 485, né? E em relação ao curso de atualização dos práticos,
né? Já tinham começado as discussões lá no ambiente da IMO, que eles queriam fazer uma nova resolução. A Marinha traz isso para o Brasil. A gente começa a discutir dentro do CONAPRA uma metodologia de um curso para práticos. E em dezembro de 2004, o Brasil é o primeiro país no mundo a realizar o curso de atualização para os práticos. É o primeiro país no mundo, né? O nosso curso ele é copiado Brasil afora. Não estamos devendo nada para ninguém em termos de segurança da navegação, em termos de estatísticas de segurança, vamos dizer, ao adentrar os portos, os nossos números são internacionais, nós estamos dentro de padrão O internacional. Brasil tem um dos 5 menores índices de acidentes no mundo. Interessante. Assim, somos um exemplo. Existe um ranking disso, assim, alguma Sim. coisa? Bacana. Só complementando a pergunta, então, claramente o Brasil ele é uma referência mundial na praticagem. A que se dá a gente chegar a ter esses números tão importantes? Passa por aqueles pilares que você já colocou, da busca de sempre incessante de conhecimento, simulação, boas práticas? Eu vou voltar então lá, 1808. Perfeito? 1808, tivemos o decreto de abertura dos portos, Dom João VI, em janeiro. E aí, quando é junho de 1808, 12 de junho de 1808, é o primeiro decreto de praticagem, né? E aí, o decreto está o seguinte: os pilotos práticos são aqueles que, sem conhecimento técnico, mas com muita prática, merecem a confiança dos comandantes que adentram a barra do Porto do Rio de Janeiro. Pilotos práticos. No segundo decreto, sobre praticagem, ele tira a palavra piloto e só fica prático. Por isso que no Brasil é prático. Né? Nos Estados Unidos é pilot, na língua inglesa é pilot, e na língua espanhola... História aqui pra gente, na língua espanhola... Finalmente, agora eu entendi. O adjetivo passou a denominar o próprio profissional. Né? Então, e na língua espanhola é piloto prático. Então, eu venho de 1808 até 1959 com a praticagem, uma salinha dentro da capitania. Antes eram as capitanias hereditárias, depois virou as capitanias dos portos. E aí o JK monta uma comissão interministerial para decidir o que ia fazer com a praticagem. 2 anos depois, eles entregam a praticagem para iniciativa privada. A praticagem se torna uma atividade privada. Isso em que ano foi? 1961. Tá. 1961. Devido aos altos custos e à complexidade. Então, a praticagem ela passa a fazer a gestão administrativa e comercial, mas a parte de regulação ela fica toda ainda com a Marinha. Então, primeira resposta, entregar a praticagem para a atividade privada. Eu acho que isso faz a praticagem ser uma referência. Quer dizer, aquilo que aconteceu com a Operação Portuária em 93, com a atividade de praticagem, aconteceu em 61. 61. Interessante. E aí o segundo aspecto, a excelente regulação que a Marinha faz na praticagem desde 1808. Eu queria abordar isso contigo, né? Muito se falou de regulação técnica, regulação econômica, e eu não quero entrar no aspecto da regulação econômica, eu acho que a gente acaba não chegando em lugar nenhum com essa discussão, mas evidentemente que a regulação técnica ela é fundamental, né? Como está hoje a relação praticagem Marinha do Brasil, né? Já esteve melhor? Há alguma tensão? Pelo contrário, está harmônica? Conta um pouco para a gente. E essa regulação, ela existe efetivamente? Ela é uma regulação bilateral? Os práticos também participam disso? É uma via de mão dupla? Como é que é esse processo? Enfim, ela merece ser revista ou atualizada? Não, ela é atualizada constantemente. Né? Ela é atualizada constantemente. É na Norman isso? Antes era a Norman 12, né? Aí, 1961 entregou para atividade privada. Aí nós temos as associações dos práticos. Vem a Constituição de 88, ninguém é obrigado a se associar a nada, então as associações deixam de existir e passam a existir as empresas de praticagem. 1997, a LESTA, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. 1998, a R-LESTA e a primeira edição da Norman 12.
né? E no ano 2000, o Brasil passa a fazer parte da RPB-IMO, né? Representação Permanente do Brasil na IMO. Então a Marinha está sempre presente nas discussões do que realmente vai acontecer, vai efetivar. Então ela sempre traz isso. E nós sempre estivemos na Associação Internacional dos Práticos ocupando uma vaga das vice-presidentes há mais de 10 anos. Então, todas essas discussões, e a Marinha presente na IMO, nós também temos um prático há mais de 20 anos lá na IMO, Tem também. tem um prático Marcelo Cajati, ele faz parte da RPB-IMO. Tá, o Marcelo que participa, inclusive, aqui de vários painéis conosco. Bem aqui. ativo, presidente do Conselho Consultivo do Sim, Conabra. e excelente, Marcelo, super participativo, assim, tá muito entrosado com o nosso grupo aqui. Um dos meus mentores na praticagem. Inclusive, queremos o senhor aqui, senhor Cajati. Por favor, vem aqui. Depois do Bruno, será o senhor. Convidado também para vir aqui. Então, a Marinha traz isso. Nós temos uma relação secular, né, com a Marinha. Gostaria até de mandar um cumprimento para o almirante André Macedo, diretor de Portos e Costas. E quando vai ter uma publicação, né, uma edição nova da Normand, né, rito normal, a praticagem ser consultada, né, a gente conversa para poder ver o que vai ser publicado. Perfeito. Quer dizer, há efetivamente uma relação harmônica aí Sim. de se trabalhar em conjunto, digamos Sim, assim. Fundamental. entre regulador e regulado. E com a autoridade portuária você também já falou, né? Sim. Que é uma relação muito boa. E agora me diga, uma autoridade portuária, a autoridade portuária, acho que a gente já tem VTMS, por exemplo, em Vitória, né? No Porto de Vitória. Há alguns ensaios aí de ter VTMS. Eu, por exemplo, tive na diretoria dos portos do Rio, a gente já estava adiantando isso por lá. Como é que está essa questão e quão parceiros, né, são os práticos na introdução dessas novas tecnologias aí tanto da Marinha quanto das autoridades portuárias? Há um trabalho conjunto também aí? Um trabalho em conjunto, né? Costumo dizer, Mário, que o trem vai passar. Assim, ele vai passar de qualquer jeito, né? Tem a locomotiva e tem o vagão. Né? Você quer estar onde? Né? Você quer estar na locomotiva ou você quer estar no vagão? Conduzindo ou sendo conduzido pelo processo. Exatamente, né? Então, assim, nós temos que fazer parte do processo, né? E nós fazemos e temos uma relação muito boa com as autoridades, tanto marítima quanto portuária, e para uma solução conjunta. Qual é o ovo, né? Qual é o objetivo? Segurança da navegação. Esse é o objetivo. Segurança da navegação, proteção da vida humana, proteção do meio ambiente. E como é que está o outro lado aí com seus clientes armadores? Relação com a BAC, com o Centronave, vai bem? Pode melhorar? Conta um pouco para a gente, você não precisa responder se não quiser, mas é uma curiosidade também. Se tem melhorado, às vezes tem que parar para discutir a relação, como é que está isso? O serviço de praticagem ele é bem peculiar, né? Assim, o cliente é o Estado, quem paga é o armador, quem recebe o benefício é a sociedade. Né? Então... Tem que conversar com esses três pilares. De simples não tem nada, na verdade. De simples não tem nada, né? Então, assisti o podcast do comandante Rezano, né? Tenho uma grande amizade pelo comandante Rezano, pelo Cláudio também do Centronave. Temos distorções? Com certeza, né? Somos 20 zonas de praticagem, né? Temos distorções, temos lugares que nós precisamos conversar, mas de uma maneira geral, contratos de longo prazo assinado. Eu tenho um contrato com a BAC de 5 anos, né? Lá no Ceará. É uma realidade de outras EPs, Centronave também, contratos de longo prazo assinados. Interessante isso, né? As relações também não são homogêneas, né? Você tem locais com um pouco mais de atritos, outros lugares que a negociação flui bem. Sim. Eu queria, Bruno, você que exerce essa função de liderança, contar um pouco para a gente da estrutura da praticagem no Brasil, né? As zonas de praticagem, quantas são, como funciona basicamente. Você falou também ali é uma empresa, né? O CNPJ cuidando disso. Como é a relação dos práticos? Os práticos prestam serviço para esse CNPJ? O prático pode se negar a fazer parte do CNPJ e trabalhar solo dentro dessa carreira, dentro dessa, não carreira, dentro da, como se chama, da escala. Como é que funciona isso? E só para a gente ter uma ideia de um pouco de como está estruturado isso
E Conapra e Instituto é a mesma coisa? São sinônimos? São coisas diferentes? Dá uma ideia para a gente aqui que é leigo. Praticagem do Brasil, nós temos o Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA, do qual eu sou o atual presidente. Perfeito. Ele representa institucionalmente a praticagem. Tá, porque o Thales te apresentou aqui como presidente do Instituto. Mas eu sou presidente do Conselho de Administração do Instituto. Ah, perfeito. Vou chegar nele aqui. Então, é o órgão reconhecido pela Marinha para representar a instituição praticagem. Excelente. Né, o CONAPRA. Aí nós temos a Federação Nacional dos Práticos, a FENAPráticos, presidida pelo prático Gustavo Martins. Que é uma espécie de sindicato. Exatamente, que reúne os sindicatos e ela representa o trabalhador prático. Né? O CONAPRA é uma associação, né? A federação ela tem mais poder, então ela consegue chegar em lugares que a associação às vezes não consegue chegar. Perfeito. E nós temos o Instituto, que é a parte do saber, né? A parte de formação, a parte dos cursos. E eu estava até conversando com o Thales antes, é a forma como nós temos de mostrar para a sociedade o que é a praticagem. Porque talvez como CONAPRA e como FENAPRATICS eu não consigo, eu só falo. Né? E o Instituto não, o Instituto fala assim, ó, o nosso trabalho é esse aqui, né? Vou te mostrar aqui dentro. O Instituto tem quanto tempo? O Instituto vai fazer 3 anos. É jovem, portanto. É jovem e está cumprindo o seu papel. Estava conversando isso hoje com o Prático Ricardo. A sede do Instituto é em Brasília? Aqui em Brasília, no CIA. Tá. E assim como o IBI já nasceu grande, né, mano? Imagino que sim, né? Sim. Imagino que Nós temos 2 simuladores Fumission, que é um simulador Fumission. É um simulador que representa exatamente como é o navio. Ele tem os mesmos equipamentos do navio. E ele está no acervo do Instituto? Está no acervo do Instituto. Tá. Né? E aí dentro do Instituto nós temos a nossa diretora executiva, a doutora Jaqueline. Perfeito. Né? E eu sou o presidente do conselho por ser o presidente do CONAPRA. Ok. Então, essa é a estrutura. Hoje nós temos 595 práticos habilitados no Brasil. Né? O Brasil é o 4º país no mundo em número de práticos. Né? A gente fica atrás de Estados Unidos, Alemanha e Indonésia. Né? A gente estima que, tirando... A Alemanha tem tudo isso de prática? A Alemanha tem 1000 práticos. Né? Porque tem navegação no Rio. Porque ela não atende é esse uma número? costa tão grande, mas tem a navegação interior. Né? E esse número atende? Porque 595, tudo bem, parece grande, mas a nossa costa também ela é gigantesca. Vou lhe responder com o seguinte dado. França tem 325 práticos. Eles fazem 100 mil manobras por ano. Holanda tem 477 práticos. Eu sei preciso assim porque eu estava conversando com um prático holandês. Eles fazem 90 mil manobras por ano. Mais práticos, menos manobras do que a França, por exemplo. Nós temos 595 práticos e fazemos 80 mil manobras por ano. Então, sim, o nosso número ele é mais do que suficiente. Perfeito. Né? Mais do que suficiente. Então, 20 zonas de praticagem, né? ZP1 Manaus até a ZP20. Não é na ordem, né? Porque teve ZPs que surgiram depois. São quantas ao todo? 20. Éramos 22, né? Alguns anos atrás, mas Ilhéus foi fundida com Salvador porque não tinha movimento que justificar que conseguisse manter uma estrutura mínima, né? E Sergipe, que se fundiu com Alagoas também porque não tinha navio suficiente para poder manter a estrutura. Desses 595 práticos, temos 14 práticas, 14 mulheres. Bacana. Né? Vamos trabalhar bastante para que esse número aumente. Isso dá o quê? Dá menos de 5%. A gente está na média mundial. Tá. Nós estamos na média mundial em número Mas isso vem crescendo ao longo do tempo, né? Vem crescendo ao longo do tempo. E cada praticagem, localmente, ela faz os seus contratos com os armadores. Né? Se não existe o CONAPRA, ele não faz essa parte. Né? Quem faz isso são as empresas locais com os armadores. Como ninguém mais é obrigado a se associar a ninguém pela Constituição, geralmente, quando o praticante ele se forma, ele vai para a empresa existente, porque é uma atividade muito custosa. O custo do serviço, para você prover o serviço, ele é alto. Tem que manter 24 horas tudo funcionando, lancha, né, abastecimento, tudo isso é oneroso. Então, geralmente, os praticantes eles vão para a empresa que já existe. Mas tem alguns que não, que eles resolvem abrir a própria empresa. E aí ele precisa comprar uma lancha, ele precisa investir numa atalaia, e isso acaba... Né, mas eu imagino que isso seja uma exceção. Assim, temos
Pessoas que não se dão bem com outras pessoas, aí resolvem sair para montar a própria empresa, mas, regra geral, todo mundo fica debaixo do mesmo guarda-chuva. E aí você vira um sócio dessa empresa? Eu sou a minha empresa no Ceará. Vou dar o exemplo do Ceará. Nós temos 2 empresas de praticagem. A minha empresa, que tem 11 práticos, e a segunda empresa, que tem 1 prático. Né? Então, nós somos 11 sócios numa empresa, a outra empresa tem 1 sócio só. Então, é melhor eu dividir os custos com 11 ou dividir os custos com 1? Né? Melhor eu dividir com 11. E aí, como é que funciona o rodízio único? Né? Assim, pô, mas se é rodízio único, como é que vocês fazem? Né? Nós fazemos 11 manobras, e aí a 12ª manobra, quem faz é o prático que trabalha sozinho, nos 2 portos. Ele também está no rodízio, evidentemente. Ele está no rodízio. Né? Ele tá no rodízio. Uma curiosidade que eu encontrei é que a ZP1 ela é a maior do mundo, é isso? Isso. A maior zona de praticagem do mundo, 600, sem contar a Barra Norte. Se for contar a Barra Norte, ali vai dar perto de 900 milhas náuticas, é a maior em extensão. A segunda maior é a ZP2, que vai de Taquatiara, pode ir até a tríplice divisa do Brasil, Peru e Colômbia, lá em Tabatinga. E aí a terceira é no Rio Mississippi, com 200 milhas, né, de extensão. Sim, Né? Então, assim, a terceira é 3 vezes menor do que a primeira. E a gente não pode comparar a infraestrutura que nós temos nos Estados Unidos com a infraestrutura que nós temos no Brasil. Bruno, como é que está a comunicação da praticagem? A gente tem discutido aqui no Instituto, né, a questão da logística, né? Nós temos, inclusive, um comitê aqui de comunicação que está tratando aí, inclusive, de um projeto, comunicar um pouco mais para a sociedade, para a população, o que é a logística, que não aparece, mas tem lá na gôndola de um supermercado um produto importado, uma maçã, uma verdura. Por trás disso tem toda, ou uma encomenda que você recebe na sua casa, que você fez pela internet, né? O que está por trás disso? A gente fazer uma campanha, como foi feito para o agronegócio, né? O Agrotech, o Agropop, a gente também buscar divulgar a logística, né? Senão, nós ficamos muito restritos, né, a uma matéria de imprensa quando a coisa dá ruim, né? Tá ruim, deu fila lá nos caminhões, congestionou o porto, teve um acidente grave, é aí que a logística aparece. A gente não quer isso. A gente quer também mostrar o lado que dá certo, né? Não aparece as 5.000 manobras que foram bem, aparece aquela que deu errado, né? A praticagem tem trabalhado isso também, é uma preocupação de vocês, essa questão da comunicação. Isso está a cargo do Instituto, não está no radar de vocês? Conta pra gente. Está no radar, né? Temos trabalhado bastante para isso, temos a nossa assessoria de comunicação, o Rodrigo, que vocês conhecem, que realiza um excelente trabalho. Sim. O que nós fizemos primeiro foi fazer um branding, porque antes a gente se apresentava como CONAPRA e o pessoal falava, o CONAPRA é Conselho Nacional de Praticagem. Aí o pessoal, não, a CONAPRA, né, estamos aqui com a representante da CONAPRA, né, pessoal, não está legal isso. Então nós mudamos a nossa logo, né, passamos a adotar Praticagem do Brasil, porque isso tem um acesso à população muito maior do que CONAPRA, né? Assim, praticagem, eu sei que eles estão falando de praticagem. E temos trabalhado muito as nossas mídias, né? Tanto as mídias sociais, de uma maneira geral, para poder difundir a praticagem. Eu sou prático no Ceará e a grande maioria da população cearense não sabe o que é prático. E atraca um navio a 500 metros da praia. Né, 500 metros da praia. Então, o que você falou, Mário, é importantíssimo. Né? Assim, a gente precisa divulgar, porque senão é só... Né, o pessoal só foi saber o que era prático quando o Ever Given encalhou lá no canal de Suez. Ninguém sabia o que era prático. Né? Então, é fomentar, né? Mas não é uma coisa que você consegue do dia para a noite, não, né? Assim, é um trabalho diário, né? Assim, e esse podcast aqui é uma excelente ferramenta para isso, né? Assim, aqui a gente consegue divulgar, falar e as pessoas conseguem começar a desmistificar um pouco, né, dos assuntos. Veja que a gente lida com o setor aí há 20 anos, né? Quase que full time, né? E você trouxe para a gente aqui muitas informações que eu não conhecia, né? Não sei como que é interessante ter essa possibilidade, né, de fazer essas perguntas. O que eu falei da dinâmica, né? Quem conversa com quem? Sim. Dúvida, assim, você não sabe como é que funciona isso
ali no varejo, né, Sim. na ponta, né? E é muito bacana você dividir isso aqui com a gente. E nessa questão da comunicação, que também nos preocupa bastante, a gente não vai falar só do terminal portuário, nem só da embarcação, a gente quer falar do serviço também, do multimodal, das dificuldades que nós temos de ter vamos dizer, um espraiamento, né, correto nos modais de transporte. A gente ainda é muito rodoviarista no país, né, mas a gente quer também colocar para a sociedade, né, os serviços da praticagem, como você falou, e talvez um intangível forte aí na contratação seja a segurança, né? Sim. Isso é bastante interessante, né, quando você coloca isso, porque qualquer prejuízo não é brincadeira nesse setor, né? Quer dizer, entrou errado, você não corrige mais, né? Aquilo vai dar um dano que não se restringe só à carga, não se restringe só à embarcação. Você vai pegar alguém no berço, no canal, enfim, alguma coisa nesse sentido. E você bem colocou, não são só perdas patrimoniais, você tem vidas humanas, você tem prejuízos de lucros cessantes por parar uma estrutura. Você imagina um erro ali na entrada do Canal de Santos, que é uma entrada complicada, né? E outros portos, como o Rio Grande, né? Ali você para o porto inteiro, Itajaí, por exemplo, fechou a barra ali. Quanto tempo isso e o prejuízo que isso pode causar, não só localmente, para a logística toda. E ecológico também. Sim, sem dúvida. Esse intangível, né, que é a segurança, né, isso é super importante e às vezes a gente não consegue precificar nem com a questão de seguros, né, porque o prêmio do seguro também está atrelado, né, ao histórico de segurança, né. Isso tudo é muito importante. Mas o que está no radar da praticagem, Bruno? Conta para a gente o planejamento estratégico de vocês, o que vocês estão enxergando aí para o horizonte aí nos próximos 5 anos, né? Questão tecnológica, ela veio para ficar, evidentemente. A dificuldade que imagino que vocês tenham de manter o prático atualizado com tanta tecnologia que vem vindo. Quais são os principais desafios aí? E eu sei que com a legislação que por fim acabou saindo, isso deu talvez um fôlego para vocês terem um horizonte mais tranquilo aí de planejamento. Dá um contexto para a gente. Sim. Antes de eu responder a sua pergunta, eu ia falar dos 5 princípios, acabou que eu não falei dos princípios lá da Resolução Alfa 960. Rapidamente. Primeiro, sinistralidade mínima, que é 0 acidentes. Você falou do 0 acidentes da segurança, eu lembrei disso, né? Esse princípio é a razão de ser da praticagem. Número de acidentes, 0 ou mais possível de 0. E ele gera várias externalidades positivas, né? Atividade pesqueira, atividade de turismo, né? Tudo isso é gerado por esse princípio. A independência funcional, né? Que a escala de rodízio única ela traz isso, né? Eu não posso contratar, o navio não pode escolher o prático, né? O prático pode escolher o navio. E aí tem um muito interessante que é o da experiência recente. Esse princípio ele é muito interessante. Se eu sou um neurocirurgião e eu vou tirar um ano, quero viajar com a minha família 1 ano. Quando eu volto do aeroporto, eu posso ir para uma sala de cirurgia, para um centro cirúrgico, fazer uma cirurgia. O prático não. Se ele deixou de cumprir no quadrimestre o número de manobras dele, ele é afastado do serviço e para ele poder voltar, ele tem que fazer um número mínimo de manobras para poder voltar a praticar. E aí eu tenho um número limitado de práticos e uma divisão equânime do serviço. Então, isso tudo aponta para a escala de rodízio única. Esses eram os 5 princípios. Tecnologia. Vamos lá. Assunto polêmico, viu, Mário? Tecnologia. Porque tecnologia eu estou pensando em navios autônomos, né? E aí vem uma questão mais polêmica. A pergunta nem foi nesse sentido, tá? Mas acho legal você abordar. Tá. Vamos lá. A demanda, o navio autônomo, ela não parte dos armadores, ela parte dos construtores de tecnologia, né? E é uma tecnologia muito mais cara, né? O armador ele quer o quê? Como todo negócio, eu quero gastar o mínimo e ganhar o máximo, né? Por que eu vou contratar uma tecnologia que é 10 vezes mais cara? Então, o que eu vejo? Existe a questão de representar o Estado a bordo, né? Isso quem cumpre esse papel é o prático.
Então eu vejo que essa questão de navios autônomos, eu vejo pequenos navios, pequenos, em trades específicos, fazendo isso, né? O nível de automação dentro do navio, ele vai mudar, mas ele vai continuar tripulado, né? Quem vai botar a escada para o prático? Quem vai amarrar o rebocador? Né? Como é que Tem uma vai ser? questão legal, né, da Sim, autoridade que está dentro da embarcação, né, porque ele exerce, o capitão exerce efetivamente a autoridade ali, sim, né, porque você tem águas internacionais, tudo isso. Até no direito é uma coisa complicada você ter um navio não complicadíssimo. tripulado, né? Eles estão tentando escrever, né, o código de navio autônomo e é, é ver a grama crescer, né? Porque é difícil, né? Assim, questões legais, né? De cada país e tudo. E voltando então agora à sua pergunta, quais são os grandes desafios, né? Manter esse índice extremamente baixo de acidentes que nós temos, né? Assim, isso é um motivo de orgulho para Manter o sarrafo alto. manter o sarrafo alto, né? E como é que a gente mantém isso? Treinamento, né? Treinamento. Conscientizar os práticos, né? Assim, apesar do prático ser uma atividade intelectual, né? Assim, o momento do embarque e do desembarque é o momento mais crítico em relação à integridade física do prático, né? Nós temos uma média anual de 3 acidentes fatais no mundo, né? O ano passado nós tivemos 7. Que é baixo ainda, se você for verificar o número de manobras. Sim, sim. A UNCTAD, eu acho que em 2017 ou 2018, ela estimou 3 milhões e 400 mil manobras no Pois é. mundo. E no ano passado nós tivemos 7 acidentes fatais. Esse ano nós já tivemos 2. Então, é conscientizar o prático, né, da importância de se ter a devida atenção, checar. 1 em cada 8 dispositivos de embarque tem não conformidade. Olha só que absurdo. Por isso que a escada é uma escada de corda e madeira. É a mesma escada que os fenícios embarcavam há 4.000 anos atrás. Porque não tem um outro meio tão seguro quanto esse. Porque como é que você vai confiar como está sendo guardado isso numa travessia do mar? Tem helicóptero, né? Na França, por exemplo, eles falam Não de dá para colocar helicóptero. um elevadorzinho, alguma coisa assim, uma gaiolinha Tinha bacana. uma gaiolinha, Mário, que chamava Pilot Hoist. Aí o que acontecia? O que começou a acontecer? Por falta de manutenção, o prático ia para a gaiola, em vez da gaiola subir, a gaiola descia. O prático ia para a água, Deus do céu. né? Aí o pessoal fala assim, poxa, por que o prático não usa um trava-quedas, né? Assim, poxa, às vezes a lancha, ela tá variando ali 2, 3 metros, né? Assim, o Racional. cara pode dar um tranco e ele bater no costado do navio. Sim. Então, manter o nosso índice de acidentes extremamente baixo, conscientizar os práticos da importância de sempre checar os dispositivos de embarque, porque sempre 1 em cada 8 tem problema. E aí vem uma questão que nós já estamos trabalhando já há algum tempo, que é a conscientização das autoridades para a assinatura de convenções internacionais que o Brasil não é signatário, né? Nós temos a Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Óleo, né? CLC 92. GLC, o Brasil assinou a 69, né? A gente teve o acidente do navio Torrey Canyon em 1967, lá ele encalhou na costa inglesa, derramou 100 mil toneladas de óleo cru na água. Então, ela que motivou a CLC 69 e também a criação da Marpol. O Brasil foi o primeiro país a assinar a CLC 69. E depois nós tivemos o acidente com Exxon Valdez, que motivou a 92. 5 países no mundo não assinaram a 92. Brasil, Cazaquistão, Guiné Equatorial, Líbia, São Tomé e Príncipe. Esses são os 4 que nos acompanham nessa lista. Estão bem acompanhados, né? É um grupo, Mário e Thales, que eu não tenho orgulho de fazer parte dele. É rir para não chorar. E deixa eu te dizer, o Instituto também está com essa pauta, tá? De levar a CLC adiante, né? E é legal saber que isso também está no radar da praticagem para a gente trabalhar junto nisso, né? Conte com a gente aí nesse trabalho. E Assim como Nairobi, né? Nairobi, né, HNS, Convenção do Bunker. E a CLC 69 é mar territorial, 8,9 milhões. A 92 é zona econômica exclusiva, 200 milhas, 300 milhões.
né? O derramamento que teve em 2019 lá Sim. no Nordeste, se o Brasil fosse signatário, né, Teria teria acesso ao acesso ao fundo, Exato. né? Se tivéssemos a Nairobi, o Aidar provavelmente já teria sido removido Pois é. lá de Barcarena. Está até hoje. Tá até hoje. Nós também estamos muito imbuídos de levar essa pauta adiante. Sim. Já estamos, temos até, isso foi um pedido dentro do comitê temático em que o presidente Mário olhou e sim, óbvio que ele já tinha esse conhecimento, mas ele realmente pessoalmente está tocando essa pauta. É até bom saber mesmo disso. Já vamos até ao fim aí do podcast, de repente a gente pode conversar mais especificamente sobre o assunto, porque é do nosso interesse total. Já tive algumas demandas do Mário sobre essa CLC 92, que é algo que realmente é um absurdo. O Brasil ainda Não não dá está. para entender, né? Porque a gente ainda não assinou. Perfeito. Mário, mais de 1 hora de podcast, cheio A conversa tá muito boa. conversa. Ele já falou que não dormiu à noite, já deu sinais aí. Para falar de praticagem aqui, eu fico até amanhã. Mas só para terminar esse podcast aqui, primeiro agradecer a sua disposição de estar aqui com a gente, mesmo tendo dormido pouco. É até uma pergunta que a gente sempre faz, né? A sua mulher também deve estar meio chateada com esse tanto de questões que você tem, ainda mais assumindo agora a presidência tão recente. Minha maior apoiadora. Ela sempre me apoiou. Que bom, então. E tudo, obviamente, foi conversado com ela antes, né? Tem que ter uma bronca, né? Um pequeno detalhe. Tem sempre uma bronca ali, mas a gente vai contornando, né? Você tem filhos? Tenho filho. Quantos anos? Eu tenho 4 filhos, né? 8, 7, 4 e 1 ano. Bacana. Então tem bastante, Tem bastante diversão dentro de casa. demanda, né? Abraços. Eu sou especialista em gerenciamento de crise, né? Então, eu levo isso para o navio, né? Então fica fácil pilotar um navio com 4 filhos. Fica. Perfeito. Bruno, último, só para encerrar, deixa o espaço aí aberto para suas considerações finais. Quero agradecer o convite, né? Realmente um bate-papo maravilhoso, né? Acho que a gente conseguiu trazer aqui para o nosso público, esclarecer alguns pontos sobre praticagem, né? Que existe às vezes uma redoma de vida em volta da praticagem, e quando a gente tem essa oportunidade de falar, a gente consegue esclarecer isso. E eu sempre digo que o som da segurança é o silêncio. O som da segurança é o silêncio. Se você, como o Mário falou, você faz 5.000, né, ninguém fala nada. Fez uma errada, vem todos os holofotes se viram para cima de você. Então, se a gente não escuta falando sobre praticagem, quer dizer que o serviço está sendo muito bem feito. Nós temos, como eu falei, muito orgulho, né, do serviço que a gente presta, reconhecido internacionalmente como serviço de excelente capacidade técnica. Nunca tivemos um acidente com um grande derramamento de óleo no Brasil. Um navio, né, seja ele graneleiro, né, não sendo um navio tanque, mesmo um navio de carga seca, ele transporta centenas de toneladas, né, de óleo, né, e um vazamento desse poderia trazer consequências gravíssimas, né, para as nossas costas. Então, a praticagem, a gente está ali para poder gerenciar esse risco, né, evitar que os acidentes aconteçam. E eu sempre termino, né, todas as minhas apresentações dizendo que a praticagem do Brasil é navegação segura e sem acidentes, vida e meio ambiente protegidos e eficiência nos portos. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço, inclusive, o depoimento pessoal. Você sempre foi muito solícito a todas as minhas demandas, desde quando eu era jornalista, indo para a ANTAC, agora no Instituto, prontamente atendido. Muito obrigado, e conte comigo, e conte com o Instituto e a Frente Parlamentar nas principais demandas que vocês da praticagem tiverem. E, Mário, suas considerações finais? Só agradecer, Bruno, a gentileza de você estar aqui conosco hoje. De novo, agradecer a confiança, a parceria.
É bom saber, né, desse amor que você tem pelo que faz. Eu acho que o ser humano é movido a isso, né? Eu sempre falei para os meus filhos escolherem a carreira, né, pela afinidade, né, que o sucesso vem depois com própria dedicação que a gente coloca. A gente trabalha metade da vida, praticamente, né, das nossas horas por dia trabalhando, então metade das nossas vidas trabalhando, e é super importante que a gente ame aquilo que faz, e aí tudo fica mais fácil, né? Então, parabenizar você pela escolha de fazer o que ama, né? E desejar sucesso nessa sua gestão aí, tanto no Instituto quanto na praticagem do Brasil. E eu tenho absoluta convicção de que está em boas mãos, e agradecer a tua gentileza de estar aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.